Aê, galera da Liga Teológica. Quem é você? I'm John Piper. E você veio fazer o que aqui? Quem foi que lhe chamou para estar aqui? I'm here, Brasil, Sim. para falar que cristão não pode assistir filme de herói, é pecado. Calma, garoto, olha o amor cristão. Ainda bem que a Bíblia fala pra gente ter autocontrole. Roda a vinheta. Fala, galera! Mais um vídeo da Liga Teológica pra vocês, pra gente conversar aqui de fundo sobre o que a gente mais gosta. O que é que a gente mais gosta? Teologia, cultura pop e tantas outras coisas que fazem parte desse meio e a gente gosta muito de discutir. E hoje a gente vai falar de um tema tanto quanto polêmico, né? Verdade. Vocês acompanharam aí que em fevereiro, agora, né, saiu o filme do Deadpool, um filme muito diferente do que a gente está acostumado aí a ver no cinema, né? Um filme com a linguagem tanto quanto imprópria, um filme com alguma cena de nudez, um filme bem diferente do que a Marvel e a DC aí têm produzido sobre super-herói, né? De certa forma, foi um tema muito polêmico no nosso meio, né? Primeiro porque o pastor John Piper, muito conhecido do nosso meio, ele escreveu um artigo sobre isso, criticando até a própria questão do cristão estar assistindo determinado conteúdo de filmes. E o site também, Christianity Today, ele também falou sobre isso. E é sobre esse assunto que nós vamos discutir hoje. E vai rolar, meu amigo, aqui, treta, vai rolar polêmica, hoje aqui na nossa Liga Teológica. Bom, no artigo de John Piper, ele tem tanto pontos positivos, como também alguns pontos negativos. Um ponto negativo que eu acho é o fato dele ser um pouco apelativo, né? Eles chega uma hora lá do artigo onde eles perguntam: eu queria que minha filha, né, tivesse fazendo essa cena de nudez. Então eu acho que isso reflete até mesmo um pouco do fundamentalismo norte-americano. Eu acho que ele foi bastante apelativo aí nessa questão. Eu acho que era uma coisa totalmente desnecessária para se colocar em um artigo como esse. É um artigo que tenta restringir um pouco, né, essa questão do público, do que deve e do que não deve assistir, que é um pouco diferente da proposta que a gente falou lá no nosso primeiro vídeo, né? A proposta de refletir, a proposta de poder você ter uma visão crítica. Mas a gente tem que concordar também que no artigo de John Piper, ele traz alguns pontos positivos, né? Por exemplo, ele trabalha muito a questão de que um filme bom ele não precisa de nudez. E é verdade, muitos filmes eles trazem nudez gratuita, apenas para poder chamar o público. E nós concordamos um pouco com isso. Inclusive nós temos que ter muito cuidado com isso. A gente tem que ter cuidado para que não fique normal, que a gente não comece a achar normal sempre que assistir um filme, a gente vê nudez ou vê até a própria linguagem, né? Que não é um linguajar em que o cristão ele deve praticar. Então assim, a gente tem que ter cuidado com essa questão da gente não se acostumar com essas coisas. Mas ao mesmo tempo também nós temos que entrar em discussão no outro ponto muito relevante, que é a questão da proibição. Aquilo que nós já falamos também no nosso primeiro vídeo. Porque John Piper, no seu artigo, ele é bem taxativo ao falar que os crentes, os cristãos, não devem assistir determinados filmes. Você está falando sério? Ih, rapaz. E isso vai um pouco de encontro com aquilo que a gente pensa. Porque esse fundamentalismo ele também causa essa alienação. A gente sempre fala aqui que precisamos ter um senso crítico para as coisas que a gente vai assistir, né? Então John Piper não provoca isso nas pessoas com esse tipo de artigo que ele escreve. E aí, Defunto, eu assisti o filme no cinema. Você assistiu também? Eu fui assistir, também fui ao cinema assistir o Deadpool e lá percebi algumas discussões importantes para a gente trazer para cá. Cabe uma discussão aqui que envolve um texto bíblico, né? Lá em 1 Coríntios 15:33 vai falar que as más conversações corrompem os bons costumes, né? E por que é que eu estou falando que cabe essa discussão aqui? Porque no filme a linguagem realmente é muito imprópria, né? O Deadpool é um personagem que desde o quadrinho ele já expõe essa linguagem. Então essa questão aqui do texto, da má conversação, ela cabe aqui, porque o filme fala muito sobre isso. E a gente tem que realmente ter cuidado. Nós temos que levar sempre em conta os valores cristãos. O que acontece é que o problema é quando a gente se acostuma com as más conversações. A Bíblia
ela sempre tem que vir em primeiro lugar na vida da gente. Com certeza, Porque é a o Bíblia ponto de partida. Isso, a Bíblia é a fonte de toda a nossa doutrina, a nossa única fonte de regra de fé e prática. Verdade. Né? Então isso tem que ser praticado cada vez mais. Uma discussão também interessante aqui é a ideia de que o filme foi proibido em muitos países que não são cristãos por causa de uma preocupação com a ética, não é? Pelo conteúdo violento que o filme apresenta. No entanto... Só um dado interessante para a gente poder continuar essa discussão é que nos Estados Unidos a classificação etária do filme foi de 18 anos. Já no Brasil a classificação etária foi de 16 anos. E isso já mostra que os americanos são muito mais rigorosos, né, com esse sistema aí de classificação etária do que a gente. Mostra um pouco do nosso costume ético aqui no Brasil. O Brasil é muito mais liberal. O Brasil é muito mais liberal. Em tudo. Meu Deus, isso é uma vergonha. Né? O apóstolo Paulo fala no livro de Gálatas que Cristo nos libertou para sermos de fato livres, mas não podemos usar a nossa liberdade para pecar, para dar ocasião à carne. Então é por isso que o nosso senso crítico, ele sempre vai precisar ser desenvolvido de uma maneira bastante inteligente. E aí, galera? E aí, meu defunto? O crente pode ou não pode assistir filmes como Deadpool? Até que ponto a gente pode ir? Até que ponto a gente pode ir? Qual o limite que a gente pode ir? Essa é a grande discussão, né? Qual a sua opinião com relação a isso? Bom, eu não vou aqui dizer para você ir ou você não ir para o cinema. Eu não vou fazer isso. Só para usar como um exemplozinho, como vocês sabem, eu sou fã de histórias em quadrinhos. E existem algumas HQs que eu não leio, porque eu sei que se eu ler eu vou me ofender. Por exemplo, Preacher, a Hellblazer, né, que é o Constantino, eu não leio. Porque eu sei que tem um conteúdo muito impróprio para mim, e se eu ler eu vou me ofender. É a mesma coisa com o cinema, por exemplo. Eu que gosto de assistir muitos filmes, o filme que ele realmente não vai trazer para mim nenhum conteúdo, nada que acrescente, que vá realmente me ofender, talvez não seja um filme que eu queira assistir. Mas também não quer dizer que eu não vá assistir esse filme. Eu acho que, na verdade, a gente não pode ser tão rigoroso como foi Piper em ser taxativo, dizer que o crente não pode ir lá e proibir. Mas ao mesmo tempo nós temos que ter muito cuidado com a influência dos conteúdos que não vão acrescentar algo pra gente. Então nós temos que ter o senso crítico de saber aquilo que a gente deve ou não deve assistir, impulsionado, lógico, pelo Espírito Santo em nossas vidas. É isso aí? É isso aí, galera. Terminamos. Fiquem com Deus. Tá? Até o próximo vídeo da Liga Teológica. Curta o nosso canal. Curta o canal, assina o canal, vai na nossa página do Facebook. Nós também já estamos com o Instagram, Twitter. Segue a gente lá e faça parte também da nossa Liga Teológica. Beijo, me liga. Falou!